Voltar a conversar agora com o Lucas Freire, porque dois homens foram presos suspeitos de abuso sexual. As vítimas, duas crianças de 9 e 8 anos. Detalhe, elas são enteada e filha desses dois suspeitos. Vamos entender a história agora aqui no telão da audiência. Lucas, estou imaginando que são ocorrências distintas, né? Um abusou da própria filha, o outro abusou da própria enteada. Mais um caso onde agressor, no caso, né, abusador e vítima estão no mesmo local, no mesmo convívio, no seio familiar. Meu amigo, tô contigo. Isso mesmo, Alisson. A gente traz, né, essas informações aqui e o mais interessante dessa história é que os dois suspeitos são pessoas que deveriam proteger e cuidar, e é o que a gente não vê nessa situação, né? Os dois casos que aconteceram nas proximidades, né, da cidade de Presidente Figueiredo. O primeiro caso é justamente de uma menina de 8 anos, isso foi na comunidade do Canoas, na BR-174. Essa menina era abusada ali pelo próprio pai dela, Alisson. Um homem de 55 anos abusava dessa menina diversas vezes, e o outro caso aconteceu na comunidade São Salvador, na estrada também, na estrada de Balbina, né? O suspeito é o padrasto, um homem de 45 anos. A gente está aqui com o delegado Valdinei, da delegacia de Presidente Figueiredo, que está por dentro desse caso. Foi ele que ouviu, inclusive, né, toda a situação, conversou com os suspeitos. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente está vendo, inclusive, nos interiores, infelizmente, um alto índice de crianças que estão sendo abusadas, e agora com essa campanha, né, nacional dos caminhos seguros, mais casos estão surgindo. Sim, a gente vê que esses casos não aconteceram somente agora, né? Nesse caso do Presidente Figueiredo, as duas vítimas já diziam ser abusadas outras vezes, e agora tiveram coragem, e as mães também perceberam isso. Então é importante, né, frisar essa confiança, que esse diálogo que a mãe deve ter com as suas filhas, e também a vigilância, né? Estar vigilante, porque os dois casos eles usavam quando a mãe não estava em casa ou quando a mãe estava dormindo. Então é muito importante frisar, né, essa atenção da mãe e essa confiança com a filha, para que ela possa estar denunciando e conversando com a mãe. Esse caso do padrasto, inclusive, a mãe fez toda uma história, fingiu que viria até a cidade de Manaus, foi quando ela denunciou na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, e aí a doutora entrou em contato com o senhor. Sim, quando a gente fez a prisão dele, né, depois de comunicado pela DEPCA, ele falou, a gente perguntou para ele sobre a companheira e a filhada, ele disse que eles teriam vindo a viagem em Manaus, que seria cada um parente. Então, assim, eu acredito que foi uma história que ela contou para ele, para poder ter coragem de sair e denunciar aqui em Manaus. Doutor, em relação também à questão ali que o senhor ainda há pouco falou pra gente aqui, sobre como que a mãe percebeu. Foi a mãe que, as duas mães, no caso, nos dois casos, a mãe percebeu e ali conversou com a filha, e a filha prontamente, né, não teve esse receio, apesar das ameaças, as filhas contaram. Sim, no primeiro caso onde o pai, né, abusou da filha de 8 anos de idade, a mãe relatou que ela havia percebido isso no mês de abril, e que ela tentou levar a filha a um posto de saúde, né, para ter talvez mais segurança, e ele não permitiu. O pai não permitiu que levasse. E agora, ela conversando com a filha relatou para ela que tinha sido abusada naquela noite. A outra situação, na estrada de Balbina, a mãe percebeu a conduta da filha, né, a conduta diferente dela, conversou com ela e ela acabou abrindo para ela que teria sido sofrido um abuso naquele dia. A importância da comunicação, inclusive, né, no âmbito familiar, para que essas histórias não possam acontecer, né, doutor? Sim, a criança, ela tem medo, né? Na verdade, assim, o agressor, ele acaba intimidando muito, ou também, quando não intimida, acaba dando presentes, né, e outras coisas que faz com que as crianças não tenham medo de denunciar. Então é importante que a mãe tenha muita confiança, um diálogo bem aberto com as filhas, para que ela possa ter confiança e coragem de contar. E após tudo isso, como que ficou a situação das crianças? Elas foram levadas a algum centro, né, psicológico, para cuidar a parte mental, a gente fala? Sim, lá em Presidente Figueiredo a gente tem um serviço, né, multidisciplinar, onde essas crianças serão acompanhadas por psicólogo, pelo conselho tutelar e também pela assistência social, tanto a mãe quanto a criança. E eles tiveram um atendimento médico, né, no município, já preliminar, e agora vão ter esse acompanhamento. Agora, a respeito dos dois homens, o de 55 e o de 45, eles ficam presos na unidade de Presidente Figueiredo, são trazidos para Manaus? Sim, eles passaram por uma audiência de custódia, foi confirmado, né, foi transformado o flagrante em prisão preventiva, e estamos aguardando a ordem judicial para ser transferido para um presídio aqui da capital.
Obrigado, doutor Valdinei, pelas informações. Alisson, infelizmente, né, um caso que revolta, porque nós estamos falando aí, né, de duas crianças, uma de 8 e uma de 9 anos, e nós estamos falando de suspeitos que poderiam, né, que serviriam, que no caso era para cuidar e proteger. A gente está falando de um pai e a gente está falando de um padrasto, né? Um de 45 anos e o outro de 55 anos. Esses casos aconteceram nos interiores aqui do nosso estado, um na estrada de Balbina, na comunidade de São Salvador, o caso da menina, da enteada, e o da filha que foi abusada pelo próprio pai, na comunidade dos Canoas, ali também no quilômetro na BR-174. Como o delegado falou, é uma operação, né, nacional, caminhos seguros. Por conta disso, a gente tem trazido vez ou outra aqui casos relacionados a essa questão de prisão de pessoas ali que abusaram de adolescentes ou crianças, e é uma operação que continua, é do Ministério da Justiça e Segurança. E Alisson, é um caso que revolta. Inclusive eu já volto com você aí no estúdio, meu amigo. Valeu, Lucas. Com certeza são histórias que revoltam e muito. E mais uma vez eu reforço aqui a importância de você que é pai, você que é mãe, de conversar com seus filhos. Fique atento a qualquer sinal, a qualquer mudança de comportamento. Às vezes a criança está sendo ameaçada, às vezes a criança não sabe como contar que está passando por determinada situação. Então converse sempre, oriente seu filho, sua filha. Aconteceu alguma coisa de errado? Conta para mim. Não quer contar para o papai, não quer contar para a mamãe? Conta na escola, conta para a professora, conta para um amiguinho, pede para ele contar para os pais. De alguma forma, você tem que fazer com que seu filho ou sua filha forneça essa informação. E dentro de casa, desconfie de qualquer pessoa. Hoje em dia, não dá para confiar mais nem no próprio pai, nem na própria mãe. São inúmeros casos. São pessoas que deveriam cuidar, que deveriam dar amor, que deveriam dar carinho, mas muito pelo contrário, estão se aproveitando dessas crianças, desses adolescentes, cometendo um crime grave, que é o abuso sexual. Um crime que deixa sequelas para a vida toda, que causa um trauma, muitas das vezes irreversível, na cabeça dessas crianças.